Então vamos lá, meus amores. Vou começar fazendo uma prática muito importante para a gente incorporar no nosso modo de funcionar, em nosso ser, e naturalizar esse estado, essa prática. Repetir quantas vezes a gente puder durante o dia, que é descansar num estado não conceitual da mente. Dizendo assim parece que quer dizer nada, isso, né? Mas a gente pode começar trazendo a consciência para o corpo, percebendo o lugar onde nós estamos, percebendo os apoios do corpo. E percebendo cada vez mais o próprio corpo, as sensações táteis, do apoio do corpo na cadeira ou dos pés no chão, das mãos nas pernas. E sente o corpo respirando, a respiração acontecendo mais livremente possível. Nota que o tempo todo a mente fica produzindo conteúdos, pensamentos, comentários, memórias. Sempre tem um burburinho, quando não é uma gritaria da mente. Mas seja como for, isso é natural. Faz parte da natureza da nossa mente. Se manifestar na forma de pensamentos. Esse não é o problema. Nosso problema é que nós nos agarramos ao que quer que a mente produza. Então essa prática de soltar os conteúdos da mente, descansar as sensações do corpo, é fundamental para o nosso bem-estar mental, para o nosso bem-estar de uma forma mais ampla. Então abandona completamente os objetos da mente, tudo que a sua atenção pode se dirigir para fora. E só sente as sensações do corpo. E percebe quando você sente que se mistura com os conteúdos da mente. E gentilmente solta. E vai se apoiando, como se você pudesse se sentar nas sensações do corpo. Nem precisa tomar o corpo agora como objeto, mas se apoia, como se você pudesse dar um passo para trás e encostar nas sensações do corpo. Se soltando dos conceitos todos.
As aflições da nossa mente, elas dependem da mente conceitual. Quando a gente solta a mente conceitual, como se a gente estivesse tirando o chão das aflições da mente, elas não têm onde se apoiar. E só descansa nessas sensações diretas do corpo. Procura soltar até a imagem de corpo, de respiração. Ele se conecta diretamente com as sensações. Devagar, vai se preparando para abrir os olhos, fazer pequenos movimentos. Então, amores, quanto mais vezes durante o nosso dia a gente se lembrar de se desenroscar dos conteúdos da mente. Às vezes eu tenho essa impressão, como se a gente tivesse... Como se a mente fosse uma roupa, né? Das meninas, um daqueles vestidos super difíceis de tirar que amarra atrás, sabe aquelas coisas complicadas? Para os meninos, talvez um terno com uma gravata, sei lá, uma coisa bem difícil de tirar rapidinho, assim, né? É como se a gente se vestisse com a nossa mente, né? Com os conteúdos da nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas histórias, como se aquilo fosse um... E aí, de vez em quando, a gente pudesse ficar pelada, assim, sabe? Tirar essa roupaiada toda e tomar um ar, né? Ventilar as partes. Ventilar o corpo, ventilar tudo, deixar, né? Refrescar o nosso ser, arejar um pouco, né? Isso é muito, 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 muito importante pra gente. O que vocês acham? Vocês percebem como que é uma sensação diferente? Pensa nisso, ó. O Alan Wallace falou isso há muito tempo. E eu quase caí de costa e acho que não pode ser tão simples assim, mas não é simples, na verdade. Mas é assim. Ele disse isso, que as aflições da mente, todas as aflições. Então, primeiro, o que ele define como aflição da mente, né? Tudo que perturba o equilíbrio da mente. Então, até incluindo o desejo e apego, né? Que não são propriamente emoções. A Gessuma falou isso também. Ela falou assim: todo lugar que eu vou, pra tudo que é lugar que eu vou, e ela, no tempo que ela viajava muito, as pessoas perguntavam pra ela: como é que eu faço pra me livrar da raiva? Já já a gente vai estudar nesse capítulo do Norman Fischer, ele vai falar da paciência com a raiva. Mas as pessoas perguntam: como é que eu faço pra me livrar da raiva, né? Ela falou que ninguém nunca pergunta pra ela como faz pra se livrar do apego. Como se a gente não reconhecesse que o apego é uma perturbação violenta da mente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim, né? Mas todo mundo que se apaixonou na vida tem uma amostrinha do que o desejo e o apego são capazes de fazer com uma criatura, né? Com uma mente humana, né? Todo mundo já sentiu o poder, né? Mas parece que a gente vai alegremente, né? A gente fica feliz da vida que tá apaixonado, né? Ai, que coisa linda, tá apaixonado. E acho que é lindo mesmo, né? Mas é uma perturbação, né? É um desequilíbrio. É uma aflição. Mas as aflições, elas dependem, elas se apoiam, elas vêm junto com os conceitos.
com as histórias, com as memórias, com, né? A gente como se a gente tecesse assim uma uma base para as aflições da mente desequilibrarem a gente assim. Então tem muitas falas assim de professores que a gente ouve, né? A Pema Chodron tem uma famosa que ela fala solta o script, né? Quando você está no meio de uma história sofrendo, ela fala solta o script, solta a história. Mas a gente aí a gente começa, mas como faz pra soltar a história? E a gente começa a se enrolar de novo. Ah, não sei como faz pra soltar. Soltar é assim, ó. Soltar. Não é assim que a gente solta. Não tem um passo a passo, é assim, ó. Né? Mas a gente acha que é muito complicado. Daí a gente não. A gente acha que precisa de um. Sei lá o quê, de um antídoto, de um. E aí a gente continua se enroscando de novo na mente conceitual, né? Eu acho que deve ser muito, muito, muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente consegue, né, soltar com facilidade as coisas e se equilibrar meio no ar, assim, né, sem precisar se apoiar em outras histórias. Mas em geral a gente não consegue fazer isso. A gente precisa contar uma outra história, né? A gente passa a vida inteira fazendo isso. E a gente nunca percebe que a base da perturbação da nossa mente é justamente as histórias que a gente inventa. Ai, como a gente é complicado, né? Mas é um hábito muito. Um hábito muito forte, né? Porque, tá, a gente faz essa prática, bom, tá bom, solta os conteúdos todos da mente e descansa nas sensações do corpo, que são não conceituais, em tese, né? Porque a gente pode ficar pensando sobre o corpo também, quer dizer. Mas se a gente conseguir descansar nas sensações diretamente, a gente tá num, como diz o Alan Wallace, num campo de percepção silencioso, né? Não tem palavra ali. Não tem blá blá blá. E aí ele fala que a gente tinha que ficar, por exemplo, ó, se isso aqui fosse a nossa consciência, isso aqui é a nossa mente, desculpa, se isso aqui fosse a nossa consciência, a nossa atenção, e isso aqui fosse o nosso corpo, a gente teria que ficar assim, ó. Eu não consigo nem fazer direito porque meu dedinho é torto, fica um buraco no meu dedinho, entre os meus dedinhos, mas, né? Como se não deixasse espaço entre a nossa atenção e o nosso corpo para penetrar conceitos. E esse é um treino, né, pra gente. Mas mesmo assim, a gente precisa perceber se a gente está realmente sentindo as sensações diretamente, ou se a gente está conectado com uma imagem do nosso corpo. Isso é muito importante, a gente começar a perceber o que é. Porque a mente conceitual ela é muito ativa e muito sutil às vezes também, né? Então, às vezes a gente acha que está sentindo o corpo, não tá. A gente está conectado com uma imagem do nosso corpo, com uma, sei lá, nem sei bem, com palavras, sei lá, conceitos sobre o corpo, em vez de estar conectado com o corpo diretamente, né? Com o meu corpo, né? O meu corpo já ferrou, já é um conceito, né? O que são as sensações táteis, puramente, né? É isso. Isso é uma boa prática pra gente cultivar durante o nosso dia. Pra gente se livrar das nossas historinhas doloridas. E às vezes a gente Pera, sente. pera, pera, pera. Quê? A Lu. Fala, Lu. Fala, E às querida. vezes a gente tem uma sensação e quer dar um nome para ela, né? Quer Pronto. identificar o que é a sensação. Não, quando eu aprendi a meditar, a primeira pessoa que me ensinou a meditar, não sei nem quando foi, faz muito tempo, ela me ensinou a nomear as coisas. A respiração, pensamento, não sei o quê, imagens. Quer dizer, ferrou, porque eu ficava. Eu demorei um tempão pra me livrar desse hábito depois. É muito. É muito louco, né? Como a gente. Mas tá bom também. Mas a gente quer dar nome, a gente quer entender, a gente quer. E nessas a gente se enrosca, né? Então, a gente tinha. Então, uma forma de a gente se enroscar é a gente se irritar com os incômodos, né? Que a gente tava vendo na semana passada. A gente tinha uma tarefa de casa, vocês lembram? Que era lidar com os incômodos leves. Né? Até escrevi aqui. Pequenos desconfortos ou frustrações.
e usar esses pequenos desconfortos e frustrações para cultivar paciência. Aí tem uma querida que assiste o vídeo depois, ela disse que nunca consegue participar aqui, mas ela assiste o vídeo depois, ela falou assim, ih, tirei nota 0, porque eu fui lá no meu vizinho, tava fazendo barulho, eu fui lá e mandei ele abaixar o som. Mas isso, eu brinquei com ela que nota 0 não é isso. Nota 0 é ir lá e quebrar o pau com o vizinho e passar a noite inteira acordada brigando com o vizinho na sua mente, né? Ou nem ir lá e quebrar o pau com o vizinho, mas ficar brigando com o vizinho a noite inteira brigando com o vizinho, né? Vou contar uma história rapidinha, só pra gente ver esse negócio do barulho do vizinho. Uma vez eu tava com o Alan Wallace em Florianópolis. Ele ia dar uma palestra no dia seguinte de manhã ali, né? Ele saiu do retiro nosso em Viamão, aquele tempo que a gente se encontrava e viajava, né? Ele saiu do retiro em Viamão e foi pra Florianópolis pra dar uma palestra de manhã. Aí nós ficamos numa pousada em Floripa, né? E de noite, de madrugada, do lado da pousada tinha uma rave. Barulho desgraçado da rave. E eu não dormi por causa da rave, porque eu fiquei preocupada com ele. Enfim, né? Tudo que eu podia me complicar, eu me compliquei. Fiquei a noite inteira lidando com aquela rave, né? No dia seguinte ele acordou todo pimpão, assim, todo felizão. A gente foi tomar café. Tudo bem? Tudo. Dormiu? Claro, dormi super bem. Nossa, uma delícia. Um lugar gostoso e tal. Você escutou o bailão que tinha ali? Eu escutei, acho que era uma coisa de garotada, né? Porque ninguém consegue ficar acordado tão tarde assim, sendo velho que nem nós, né? Então devia ser uma garotada. Que bom, eles se divertindo, assim. E eu passei a noite inteira remoendo aquilo. E ai, por que nós estamos nesse lugar? E a rave, o coitado do Alan Wallace, que vai ter que acordar cedo, que vai ter que falar, e não sei o quê. E ele felizão que a garotada tava se divertindo. Ele deve ter botado seu tampador de ouvido ou não, né? Tampador de verdade ou não. Dormiu super bem. Quer dizer, é a história que a gente conta sobre a rave, sobre a situação e, né, quanto a gente queria que fosse diferente, que impede a gente de dormir. Não é um barulho propriamente, né? Não é um barulho. Às vezes a gente é capaz de dormir num barulho muito maior, assim, porque a gente não tá irritado com barulho, né? Mas quando a gente se irrita com barulho e queria que fosse diferente, não sei o quê, aí isso tira o sono da gente mesmo, né? E aí, amores, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa experiência de lidar com os desconfortos? Ou vocês se esqueceram completamente da nossa brincadeirinha aqui? Olá, Gê, tô falando isso hoje. Fala, amor. Fala, Lulu. Na aula passada eu falei um pouco dos filhos, né? Que deixam a gente, tiram a gente, né? E não só essa semana, já faz um tempo tentando viver de maneiras diferentes, né? Então, em vez de ser aquela coisa que você falou 3 vezes, e faz a 4, em vez de ir lá e brigar, conversar de uma outra maneira, explicar por que aquilo deixa a gente chateada, e que ele poderia fazer alguma coisa diferente. Mas é um exercício, assim, precisa de muita respiração, né? Lulu, você pode começar com coisas mais facinhas também, né? Começar no rasinho. Porque pode ser uma alternativa, né? A gente também... Não é nenhuma alternativa. Na verdade, se a gente tiver uma visão diferente sobre o que está acontecendo à nossa volta, a gente pode encontrar formas diferentes de ação. Mas trocar a ação não é muito eficiente isso, sabe? Trocar a ação, mas de um mesmo lugar, assim, de uma mesma visão. Então, por exemplo, vamos ver a história, pegar esse mesmo exemplo do bailão lá do Alan Wallace, né? Se ele fala, se a gente pensa assim, putz, esse baile é que absurdo, não sei o quê, eu tenho que acordar cedo, então eu vou dormir, eu vou botar um tampão na orelha e vou dormir. É capaz até de você dormir, mas não é esse o ponto, né?
O ponto é justamente o que ele fez. O que ele fez é assim, não, é um grupo de jovens se divertindo. Que bom que eles podem se divertir, né? Aí é como se a ação mais tranquila, mais amorosa, fosse natural, assim, né? Mas é uma forma. É como se ele. Eu nem sei como é que é o processo internamente pra ele, mas é como se ele tivesse trocado de paisagem, realmente, né? Ele não tá naquele lugar em que as pessoas estão atrapalhando ele. Ele tá num lugar de, ai, que bom que essa criançada tá se divertindo. Elas podiam estar na guerra. Não falou isso na época, mas imaginando hoje, né? Podiam estar na guerra, podiam ser obrigados a ir pra guerra. Sei lá, sabe? Exagerando, né, também. Um oposto extremo, assim. Mas isso é uma possibilidade também. Trocar a paisagem pra ação poder ser diferente, assim. Isso é uma ação de mente que a gente pode tomar. E é mais eficiente do que trocar a ação na ponta. Entende, Lu, o que eu tô dizendo? Entende? Agora, uma ação mais fundamental ainda é perceber como a mente se perturba. E por que a mente se perturba? Porque a gente faz aquilo ser uma coisa muito séria, né? Muito grave, assim, muito sólida. Mas é a sua mente querendo uma coisa diferente, como ela sempre quis, como ela sempre vai querer, né? A mente sempre vai querer. Tem uma frase do Fernando Pessoa que foi musicada, que o Renato Braz canta, mas eu não consigo lembrar. Segue o teu destino, a música chama. E o poema chama. Segue o teu destino. Acho que é o nome do poema também é Segue o teu destino, que ele fala. Ele fala uma coisa super linda, ele fala: a realidade é sempre mais ou menos do que eu queria. Não é bem do que eu queria, não lembro bem como é que é. Mas a realidade sempre é mais ou menos do que eu queria. Então é como se a gente nunca tivesse exatamente uma. É o que o Buda falou, né? Fernando Pessoa, ó. Ele era uma coisa. Ele manjava das coisas. O Buda falou isso, né? Dukkha. O sentido da palavra dukkha é esse, né? Uma insatisfatoriedade, assim. É exatamente isso. A realidade é sempre mais ou menos do que eu queria, né? Então isso é a natureza da nossa mente. Ela sempre vai operar assim. Então isso é mais raiz ainda do que ficar trocando a paisagem. Ah, mas são meninos que estão felizes, brincando, que bom, não sei o que, não sei o que, né? É mais embaixo, assim. É como se a gente reconhecesse o software mesmo. Como é que o aluno fala? O código-fonte. Não sei nem se isso é assim mesmo, mas é como se a gente entendesse como é que funciona a programação, assim, né? Programação da nossa mente é isso. Ela fica querendo trazer um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, o tempo todo. Então pode ser que a gente consiga desmontar algumas coisas, né? Agora, obviamente que os teus filhos, daí tem toda uma coisa assim. Mas então, tudo bem, eu vou deixar os meus filhos fazerem o que eles quiserem. Não, né? Mas a gente não precisa se irritar com isso, entende a diferença? Assim, eu posso entender que uma coisa é melhor ou outra do que outra, e até minhas emoções me sinalizam isso, né? Mas aqui não precisa virar uma noite sem dormir, ou, né? O ponto é esse, como é que eu posso fazer as coisas sem o aconselhamento ruim das aflições da mente? Porque a gente não consegue ouvir o outro, a gente não consegue, sei lá, não consegue agir da forma que a gente gostaria de agir até, né? Não sei se é o caso aí, Lulu, mas aproveitei só pra... Tem níveis, assim, né, de compreensão e de ação, né, de mente, assim, o que a gente pode fazer. A gente pode trocar a paisagem mesmo, né, a gente pode... Que é essa história de olhar e falar, não, mas são meninos se divertindo. A gente pode fazer várias coisas, mas o que a gente tá lidando aqui é um pouco mais embaixo ainda, assim, entender como é que a mente opera. E ela é assim. A gente sempre vai ter
A gente sempre vai se posicionar. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eu vou sempre tentar manipular o que tá fora. Só que isso aí é um processo sem fim. Ó, a Carol colou aqui o céu segue o teu destino. A realidade sempre é mais ou menos o que nós queremos. Eu acho, putz, isso tão genial, essa frase, né? A realidade é sempre mais ou menos. É que daí quando fala assim, a realidade sempre é mais ou menos. Aí você pensa, é sempre mais ou menos. Mas não é isso, é sempre mais ou menos do que nós queremos, né? Nunca é exatamente o que nós queremos. Aí a gente fica o tempo inteiro tentando manipular a realidade. Ai, sem perceber que não tem fim isso daí, né? Não tem fim. Obrigada, Carolzinha. Aí, se vocês puderem ouvir o Renato Braz cantando isso, é de arrepiar. É lindo de morrer. Né, Ivone? Né, Sérgio? Sérgio também já ouviu o Renato lá em Recife. Então tá, amores, vamos seguir um pouquinho. Alguém quer comentar mais alguma história? Café frio. Bem menos do que eu queria. Então vamos seguir nossa leitura, nosso encontro com o Norman Fischer. A ver. O Ed vai sair. Beijo, querido. Fica bem. Agora vem paciência com sofrimento em relação a outros. A raiva. Então vamos olhar aqui. A gente tá. Então, né, na perfeição da paciência, a gente. O primeiro ponto aqui é esse, né? Como que a gente lida com a dificuldade. A paciência é justamente. O primeiro passo, assim, é não ter aversão à dificuldade, né? Todos os textos sobre paciência, que quase que todos vêm do Shantideva, possivelmente, né? Então, o primeiro passo seria esse, a gente não achar que as dificuldades estão lá só para nos atrapalhar, né? Elas podem ser um grande apoio para nossa prática, para o cultivo da sabedoria, né? Isso que a gente tá olhando, esse poema do Fernando Pessoa, ele é uma sabedoria. A realidade sempre é mais ou menos o que nós queremos, né? Então, o que a gente faz com isso? A gente vai ficar tentando enxugar o gelo o resto da nossa vida? Ou o que nós vamos fazer, né? Então, isso é sabedoria. Então, quando as dificuldades se apresentam e a gente pode lidar com elas de um jeito diferente, isso vai nos trazendo sabedoria, né? Vai sendo um apoio para o cultivo da sabedoria. Então, paciência e sabedoria, ó, estão ali. Então, agora, paciência com sofrimento em relação a outros, raiva. Então, a segunda arena para a prática da paciência é a da relação com os outros. Apesar dos relacionamentos serem potencialmente a fonte de nossa maior alegria e o amor, a mais plena e positiva experiência humana, relacionamentos são, como dizem, complicados. A meditação faz uma luz brilhar sobre as nossas próprias complicações. A meditação lança uma luz, né, sobre as nossas dificuldades. Ela nos mostra o quão teimosos, enganadores e difíceis de lidar nós somos. Então não é surpresa que nós achemos que os outros sejam o mesmo. Inevitavelmente a interação humana faz surgir problemas pegajosos, dolorosos e às vezes trágicos. Praticar a paciência com sentimentos dolorosos que surgem da relação com os outros é uma prática chave para os bodhisattvas, cujo comprometimento principal, é primary, mas a tradução seria principal, é com o amor e estar a serviço dos outros. Então a raiva, ela sempre vai se interpor nesse... Não tem outro jeito, não tem como. A raiva sempre... Se o nosso propósito de bodhisattva é expandir o nosso coração, o nosso amor, e nos colocar a serviço do outro, a raiva sempre vai atrapalhar. Não tem como a raiva ajudar, né? Ela sempre vai entrar no meio, assim. Imagine como seria a vida se amássemos todo mundo, tratássemos todos com respeito positivo e inabalável, e não estivéssemos nunca em conflito com ninguém. Seríamos pessoas felizes. A maioria dos fatores que criam infelicidade em nossas vidas seria removida. Mesmo se ficássemos doentes e tivéssemos que nos submeter às adversidades, o apoio amoroso dos outros tornaria essas experiências difíceis melhores.
Mesmo que fôssemos pobres e estivéssemos numa situação social ruim, o apoio, o amor, o amor, o amor, o apoio e o respeito dos outros tornaria isso suportável. Os nossos amigos nos ajudariam e garantiriam que sempre tivéssemos o que é necessário na vida. Mas é claro que não é assim. Nós temos muitos problemas com as pessoas nas nossas vidas. Pessoas vão se comportar mal e nós ficaremos chateados. A prática da paciência pede por tolerância, compreensão, perdão, compaixão e bondade amorosa para com os outros. Aqui na nossa... Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tinha antes de estudar mais essa qualidade maravilhosa da paciência... Que, aliás, daqui a pouco o Gestpain tá chegando, hein? Aí eu vou avisar vocês, já vai estar mais ou menos na hora mesmo. Semana que vem, a outra, né, dia 7 de abril, começam dos ensinamentos do Gestpain sobre paciência. Mas, Giane... Oi, que susto. Desculpa, fala. Desculpa. Mãe. Imagina, fala. É que eles não respondem o nosso e-mail, a inscrição? Você se inscreveu? 2 vezes. Então, não se preocupa que eles respondem uma hora. É porque, assim, tá, ainda tem tempo, né? Quer dizer, vai começar dia 7. Aí eles vão deixando... Eu já pedi pra eles fazerem uma resposta automática do formulário, mas não rola. Mas não se preocupa, querida. De qualquer jeito você vai saber. Porque na pior das hipóteses, você vai mandar uma mensagem pra mim e eu vou te mandar o link. Na pior das hipóteses. Mas não vai acontecer isso. Depois, antes do... mais próximo do evento mesmo, do dia 7, eles mandam o link pra todo mundo que se inscreveu. Todo mundo, ninguém se preocupe. Mas, obviamente, quem precisar, só me fazer contato comigo e ficar ligado na caixa de spam também, né? Mas queria dizer, antes de eu estudar mais esse tema, né? Eu tenho a sensação que pra nós, na nossa cultura, a gente para nesse primeiro conceito de paciência, que é tolerância. É como se a gente tivesse que aguentar, né? Ser paciente é aguentar. Ainda é possível escrever? Claro que sim. Sempre vai ser possível, Ivone. Os eventos da Tibet House, eles não têm limite. E é possível, sim. Eu vou postar o link, né? É que eu fiz um escândalo tão grande no fim do mês passado, achando que era março, que eu agora tô esperando um pouquinho, sabe? Pra não dar a mesma alarme falso, que é abril, né? Mas eu vou postar no nosso grupo. Postar aqui, ele tá... Faz uma vida que eu peço pra ele dar ensinamento sobre Shantideva, né? Aí ele escolheu o capítulo da paciência. Começou o ano passado, fez 8 encontros, eu acho. Ou 4, talvez. Talvez tenha sido 4. Chegou nem na 10ª estrofe do capítulo sobre paciência. É muito profundo, né? Porque justo isso, vai muito além desse conceito de paciência como sendo tolerância, né? Como sendo não se perturbar, simplesmente, né? Mas não se perturbar de uma forma muito superficial, assim, tipo... Fazer de conta que não tá acontecendo nada, né? E não é muito mais profundo que isso, né? Então, olha só. A prática da paciência pede por tolerância, sim, porque resistir esse primeiro impulso de revidar, né? Mas compreensão, perdão, compaixão, bondade amorosa, paciência tem tudo isso dentro, né? É uma qualidade extraordinária, assim, não é à toa que o Gestpain escolheu paciência para discutir com a gente, né? Ela também leva em conta que a raiva e o ressentimento vão surgir. Olha só, vão surgir. E nós teremos que aprender a viver habilmente com essas emoções. Isso é lindo de morrer, né? Quer dizer, não é suprimir a raiva também. Porque não adianta, né? A gente suprime até uma hora que aquilo... Bum, né? E o pior não é só isso. O pior é que se a gente não olha pra raiva e pro que ela tá apontando e não lida com isso, a gente não aprende sobre a nossa própria mente, né? A gente não aprende, porque o que a raiva tá dizendo? A raiva tá dizendo, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui pra você é um obstáculo. E a raiva, ela vai lá, ela chega ali pra ajudar a gente a transpor esse obstáculo, né? Mas se a gente só fica transpondo o obstáculo, ou derrubando o obstáculo, ou matando o obstáculo, cancelando o obstáculo, né? A gente nunca aprende
nunca entende o que é que eu vejo como obstáculo, né? E será que é obstáculo mesmo? A gente nunca se faz essas perguntas, a gente só responde. Ou só suprime. Porque suprimir é outra resposta inútil à raiva, né? Às vezes é boa, né? Como diz o Dalai Lama, se você encontrar alguém que você acha que você vai dar uma porrada, sai correndo. No sentido contrário, né? Pra não dar porrada. Porque sempre atuar, né, com base na raiva, sempre vai criar mais vinco, mais karma, né? Na visão budista, karma. A gente vai afundar cada vez mais o pé naquilo. Então, é melhor não agir, melhor... Mas a supressão pura e simples no longo prazo não é boa, né? Não é uma boa alternativa pra gente. Melhor é cultivar a paciência. Oi. Não é legal reagir quando você está com a raiva naquele instante. Mas você atuar para o que te causou raiva mudar, aí é super válido, né? Com certeza. O ponto sempre é de onde que a ação parte, Lu. Sempre é isso. Se a gente tiver que resumir, assim, do que a gente sempre tá falando, porque, assim, a diferença entre a ação de um Bodhisattva e a nossa é de onde que parte a ação do Bodhisattva. Qual que é o objetivo que o Bodhisattva tem? A raiva, o objetivo da raiva é se livrar do obstáculo. Seja o obstáculo o que for, seja como for, pra raiva, não interessa. Seja quanto que aquilo vai custar pra você, pro outro, e seja qual for o resultado que vai ter daquela raiva. É como se fosse um objetivo cego da raiva. É sempre se livrar do obstáculo. Né? Aí como vai ser aquilo, quanto vai custar, qual vai ser a consequência, não importa. Pra raiva, né? É uma energia cega, assim. Não tem sabedoria, geralmente, dentro da raiva. Mas a gente acha que tem, né? A cultura ocidental sempre valoriza, né? Acha que... Bom, mas não. Então, não quer dizer que não tenha uma base válida, né? Que não seja alguma coisa que seja válida. Então, por exemplo, a raiva contra a injustiça social é válida? Claro que é. Injustiça social não deve ser perpetuada, né? Mas é com raiva que a gente vai resolver isso? Não é, nunca funcionou. Eu não sei porque que a gente continua tentando. Nunca funcionou. Na história da humanidade, as guerras todas surgem por isso, né? Aí, então qual que é o ponto, né? É de que lugar que a gente vai tomar uma ação? A partir da raiva ou a partir da compaixão, né? Porque eu quero reduzir o sofrimento ou porque eu quero ter razão? Ou porque eu quero punir? Ou porque, né? É sempre de onde que a gente parte. Então, paciência não significa... não significa se submeter a abuso, não é nada disso, né? Mas é criar uma base melhor pra gente agir com sabedoria. Uma sabedoria que não desiste quando a gente tá no período refratário da raiva. Como você estudou também, como eu. Né? Como nós estudamos. Não tá no período nessa cegueira que a raiva produz, né? Que qualquer emoção produz. Nem a raiva, nem o medo, nem nenhuma, né? Mas com certeza. Agora, não tem jeito de agir com sabedoria dentro do episódio da raiva, né? Então, ó, boa parte da discussão tradicional sobre a prática da paciência foca na raiva. Então, a paciência é o grande antídoto para a raiva, né? Sempre colocado assim. Isso faz sentido. A raiva envenena... agora sabe o que eu queria dizer uma coisa rapidinho com vocês? Nem cabe aqui direito, mas para não esquecer também. Acho que eu já até comentei. A gente pode prestar atenção nisso, né? Na nossa experiência, a raiz comum que tem a raiva e a aversão. Acho que eu comentei semana passada, né? Que teve uma professora que estava traduzindo que disse que geralmente... E eu comentei com a Tenzin Palmo, ela também falou isso. Que essa professora ela falou assim, que a raiva... Muitas vezes que o Dalai Lama... Ela é tradutora do Dalai Lama para o alemão. Acho que eu comentei, né? Semana passada. Tradutora do Dalai Lama para o alemão. E ela disse que muitas vezes a palavra que o Dalai Lama usa e que ela vê sendo traduzido como raiva é a aversão que ele está falando.
ai, não gosto. Ai, né? Querer se livrar daquilo. Realmente é uma raiz comum, né? Tudo isso vem do não gosto. Não gosto. Então, eu respondo com raiva, eu quero destruir aquilo que eu não gosto. Quero me livrar daquilo que eu não gosto. Que é muito parecido com a aversão. Não desprezo. Desprezo é outra coisa, né? O desprezo também quer se livrar, mas tem uma superioridade. Eu quero livrar porque isso não... Eu sou muito melhor que isso, né? Então não é desprezo, mas aversão e raiva, ó, estão ali. É a mesma raiz, né? Só que a raiva tem um componente de destruir o outro. A aversão só quer ficar longe, né? Mas a gente, às vezes, lida com a raiva trocando por aversão, não é? Não é? A gente fala assim, eu não aguento isso. Sem contar que essa pessoa vai socar a cara dela. Então, né, a gente um pouco troca. Pensem nisso, assim. A relação entre raiva e aversão. De qualquer jeito, embora a aversão possa ser menos destruidora do que a raiva, né? Porque a raiva, às vezes, arrasa quarteirão, assim, né? Mas ela tem uma raiz comum, que é esse não gosto. Enquanto esse não gosto estiver comandando nossa resposta, a gente vai ter problemas do mesmo jeito, né? Sempre que não tiver consciência, a gente vai ter problema. Nem sei porque que eu lembrei de falar isso agora, mas vamos ver. Boa parte da discussão tradicional sobre a prática da paciência foca na raiva. Então, mas não só a raiva, a aversão também, né? Toda essa resposta ao não gosto que surge, né? Sempre na nossa vida. Então, isso faz sentido. A raiva envenena as relações. De acordo com os ensinamentos tradicionais, a raiva nunca é justificada. Shantideva começa o capítulo sobre paciência dizendo que um momento de raiva pode destruir vidas de esforço espiritual. Isso me arrepia. Mas acho que não é bem assim. Acho que eles assustam um pouco a gente. Porque eles dizem, os ensinamentos de Shantideva dizem isso, né? Que você pode ter acumulado uma quantidade infinita de méritos, né? De virtudes. E que um momento de raiva destrói tudo isso. Como assim? Que coisa injusta, né? Não é bem assim, eu acho. Mas enfim. Shantideva começa o capítulo sobre paciência dizendo que um momento de raiva pode destruir vidas de esforço espiritual, né? Se isso fosse literalmente o caso, todos estaríamos com muitos problemas, né? Mas talvez Shantideva apenas esteja tentando nos assustar para que possamos entender que seria melhor nos voltarmos para nossa raiva e aprendermos a compreendê-la. Encarar nossa raiva é um ponto importante na nossa prática. Shantideva argumenta que não faz sentido ficar com raiva de outra pessoa. É muito engraçado os argumentos que o Shantideva usa. Seu argumento é, como sempre, imaginativo e inesperado. Mesmo quando uma pessoa faz coisas terríveis, não é a pessoa que comete a falta. É a paixão dentro dela que a tem em suas garras. É a aflição da mente. O único inimigo que nós temos na vida são as aflições mentais, nossas e do outro. A pessoa é vítima inocente dessa paixão. Paixão nesse sentido, né? De algo que inflama, assim. Não tem como evitar. Verdade, né? Se a gente pensar, verdade, a gente não consegue evitar. E a gente, ó, tá ralando, né? Imagina quem não tá nem aí, assim, que não tem nenhum recurso pra lidar com as paixões, né? Não tem como evitar. Então, é irracional ficar zangado com a pessoa. Nós deveríamos ficar com raiva da paixão, da aflição na mente. Mas qual que é a utilidade de ficar com raiva de uma paixão? Shantideva usa a analogia de um homem batendo num cachorro com um graveto. Atingido pelo graveto, o cachorro imediatamente fica zangado e ataca vigorosamente o graveto, não entendendo que é o homem brandindo o graveto e não o graveto em si que é o agente. Na analogia, o graveto está para a pessoa agressiva que ataca, assim como a pessoa brandindo o graveto está para a paixão que se apodera da pessoa agressiva. Quando você ataca a pessoa agressiva pelo que ele está fazendo, você é como o cachorro tolamente indo atrás do graveto. Que desperdício de energia. Isso muda tudo. Se a gente realmente conseguisse incorporar isso mudaria tudo, né? Se a gente realmente tomasse, enxergasse a raiva ou a ignorância, porque às vezes não é a raiva do outro que nos
enlouquece, né? Às vezes a ignorância do outro, a falta de visão do outro é teimosia, sei lá, tem tantas coisas que nos irritam nos outros, né? Mas se a gente tomasse tudo que nos irrita nos outros, como se fosse uma doença, Shantideva também usa essa analogia, como se fosse uma doença. O Lama Santen também usa, todo mundo usa, né? O Lama Santen falava assim. O Lama sempre tem um jeito engraçado de falar, né? Se aparecesse, ele tava no retiro, assim, sei lá, numa sala. Se aparecesse alguém com gripe na sala, com Covid, agora teria uma versão mais atual, né? Mas se aparecesse alguém com gripe, na época, ele falava. A gente nunca ia falar assim, vamos acabar com esse gripado, vamos combater esses gripados, né? A gente nunca ia falar isso, a gente ia falar, vamos combater a gripe, vamos dar um remédio pra essa criatura melhorar, né? A gente nunca ia matar o cara, o gripado, a gente ia tentar matar o vírus da gripe, né? A gripe em si, né? Porque a gente enxerga que a gripe é uma doença, né? Agora a gente não enxerga a aflição da mente como doença, como se fosse uma doença, né? A gente acha que as pessoas deveriam ter domínio sobre a mente delas. Que seria mais ou menos querer que todo mundo fosse Buda, né? Porque quem tem mesmo domínio sobre a mente é o Buda, né? O Buda é o cara que realmente ganhou maestria sobre a mente. Então, no fundo, quando a gente não aceita, não se conforma, né? Com pessoas agindo com base na ignorância, na raiva, no medo, a gente tá querendo que a pessoa tenha uma habilidade que ela não tem, né? Se a gente incorporasse isso, de fato, a gente seria bodhisattvas, né? Porque daí a gente entenderia, muda tudo. Porque se o problema do outro é a aflição da mente dele, a ação mais realista, como diz o Alan Wallace, é a compaixão, né? Não é raiva. A ação mais realista é a compaixão. Quer dizer, eu vou me colocar do lado do outro para eu e ele, na verdade, né? Pra gente se livrar das aflições da mente. Mudaria tudo, mas a gente não vê assim, a gente atira lodo na cara um do outro, como diz o Lama, né? O que vocês acham? Não é radical esse negócio? É radical. Realmente, Realmente o caminho do Bodhisattva é uma coisa de guerreiro espiritual mesmo, né? Como diz o nome, assim. Como a Jetsuma explica, né? É uma coisa de herói. Vamos seguir mais um pouquinho. Mas a gente pode ficar pensando sempre essa coisa que a Lu falou, né? Mas é que a gente não vai fazer nada, então. Mas a gente vai fazer, mas como é que seriam as nossas ações se a gente partisse desse lugar, dessa compreensão, né? Não seria completamente diferente? A gente não ia primeiro falar assim, puta, talvez a primeira reação seria assim, eu não sei como é que faz pra se livrar dessa aflição da mente aí. Eu primeiro preciso aprender. Talvez a nossa primeira reação fosse essa, né? Se a gente fala assim, não, a pessoa tá perguntando porque a mente dela tá perturbada. Fala, o que eu posso fazer com a mente dela? Eu não tenho a menor ideia. Não sei nem o que fazer com a minha. Então, a gente, na melhor das hipóteses, a gente se voltaria pra prática, pessoal. Na pior das hipóteses. A gente se voltaria pra prática pessoal. Eu vou aprender a fazer isso. Com a minha mente, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, porque senão eu vou lá e vou socar essa pessoa. Como a gente já tem vontade de fazer muitas vezes. Eu vivo tendo vontade de fazer isso. Cada vez que eu ouço notícia na televisão, eu tenho vontade de fazer isso, né? Mas, então, bom, isso me mostra que tem, chão, muito chão ainda, né? Pra trabalhar em mim, né? Isso pode ser a pior das hipóteses. Aí, até o ponto que a gente vai desenvolver uma habilidade de realmente se colocar do lado do outro para ajudar. Aí esse é o Bodhisattva, né? Que cria as habilidades para fazer isso, né? Mas é radical, é outro jogo. É outro jogo, né? Bodhisattva não tá preocupado em ter razão em nada, né? Então, que desperdício de energia, né? Ele vai adiante em seu argumento. As ações dos outros, não importa quão hediondas,
não são o que nos deixam com raiva. A verdadeira causa da nossa raiva é a nossa reação estúpida à ação. Se você me bater e eu não me importar, não há raiva. Se você sacudir um graveto no ar e eu não estiver lá para receber o sopro, talvez eu ameaça, sei lá. Não há raiva. Você me deixou com raiva, nunca está correto. Nenhuma outra pessoa é responsável pela minha raiva. Não importa o quão terrível seu comportamento possa ser. A raiva é minha e somente minha. Quando eu pegar a minha raiva, mirar em você e agir, eu vou causar muito dano. Agir com raiva é como tentar jogar uma mão cheia de fezes. Putz, o Lama Santana é mais engraçado, né? Joga lodo. Aqui, joga uma mão cheia de fezes no seu inimigo. Você pode ou não acertar, mas certamente vai se sujar. Tem isso, né? A mão... Ai, não tô compartilhando, é isso? Vocês estavam me avisando? Deixa eu ver. Não, desculpa. Arthur, acho que era blow no original, e nesse contexto é golpe. Pois é, não sopro. Sopro não faz o menor sentido, né? É isso aí, blow. Então, Então, essa visão também de que... por isso que quando eu estudei o CB, e pensando que o Paul Ekman, ele não é budista, né? Pensando que o Paul Ekman só foi ter contato com o budismo muito tempo depois que ele desenvolveu a visão dele sobre as emoções e foi encontrar com o Dalai Lama, né? E mesmo assim ele não é budista, ele não se diz que é budista, não fala que não medita, que não... Mas ele é... O Dalai Lama falou pra ele... Imagina o impacto que isso não tem na vida de uma criatura. O Dalai Lama falou pra ele que eles foram irmãos numa vida muito recente. O Paul Ekman quase desmaiou, né? O Paul Ekman... Ele fala que o encontro dele com o Dalai Lama transformou a vida dele. E é muito, muito bonito mesmo de ver, porque ele... O Paul Ekman, ele diz que ele tinha muitos problemas com raiva, né? Ele sempre foi uma pessoa muito, muito raivosa, assim. Ele tinha muita dificuldade em lidar com raiva. Ele teve uma infância muito doída, assim, uma relação horrorosa com o pai, muita violência, muito, muito difícil a infância dele. Então ele cresceu uma pessoa que tinha muita raiva, foi estudar a raiva. Isso me dá vontade de chorar, isso aí. Ele foi estudar aquilo, né? Passou a vida inteira estudando conceitualmente aquilo. Mas, apesar de possivelmente ter ajudado muito, né, não resolveu. Porque o ponto não é conceitual mesmo, né? Intelectual, assim. Mas quando ele encontrou o Dalai Lama, ele disse que ele sentiu como se fosse a Ivy Ekman que encheu o saco do Paul Ekman pra ir, né, no encontro com o Dalai Lama e quis ir junto como ouvinte, assim. Porque a Ivy Ekman era grande fã do Dalai Lama, já. E da questão tibetana e tudo mais. Aí que ele se sentar, a Ivy pediu pra ele conversar com o Dalai Lama no intervalo da reunião, e daí o Paul Ekman disse que sentou com ela do lado do Dalai Lama, o Dalai Lama no meio, assim, conversando com a Ivy, de mão dada com a Ivy, de mão dada com ele, com o Paul Ekman. A Ivy de um lado, o Paul Ekman do outro, né? E ele conversando com a Ivy. Nem deu bola, o Paul Ekman tava de mão dada com o Paul Ekman, né? E conversando com a Ivy. O Paul Ekman disse que sentiu aquele contato com o Dalai Lama como se ele estivesse num hidrante de amor, assim. Foi um negócio assim... que foi uma coisa que ele nunca tinha sentido na vida dele. Ele disse que ele passou uns 6 meses sem sentir raiva. Depois daquele encontro com o Dalai Lama, como se fosse um shot de vacina, né? Uma vacina, assim, que o Dalai Lama aplicou nele, né? Claro que depois ele voltou a sentir raiva, né? Mas aquilo foi... E daí ele escreveu um livro sobre compaixão na sequência, sabe? Aquilo realmente foi transformador. Ele começou a se dedicar mais a estudar e refletir sobre compaixão, né? Muito bonito. Mas é muito incrível, né? Ele sem nenhuma informação... Acho até um pouco arrogante da minha parte dizer isso, né? Como se o Dharma fosse a única fonte de sabedoria. Claro, obviamente não é, né? Mas para uma budista é muito incrível ver uma coisa tão profunda que a gente estuda no budismo, que é o efeito do karma na gente, né? O poder que tem o karma sobre nossas ações, vindo de um psicólogo, né? Que nunca tinha tido contato nenhum com karma, com o conceito de karma. Mas ele criou esse conceito de base de dados emocionais, que é o nosso karma, né? Então, a base de dados, e o que nós vamos fazer com ela, é responsabilidade nossa.
Se alguém vai lá e aperta um botão lá e a gente sente raiva, é responsabilidade nossa lidar com os botões ali, né? Por isso que ele fala que o Norman Fischer fala, como é que ele fala aqui? Eu tô com raiva de você, me deixou com raiva, né? Você me deixou com raiva nunca é verdadeiro, porque no máximo o que aconteceu é que a pessoa foi lá e apertou o botão. Mas problema teu, o botão. Né? Falando português claro, problema teu, que você ficou com raiva. A gente fica com mais raiva, né, quando alguém fala isso pra gente. Mas se tivesse um mestre que falasse isso pra gente, olha, você tá com raiva, problema teu. Seria de um profundo lugar de sabedoria. Geralmente não é, né? Se alguém falar isso pra gente, geralmente não vem de um lugar de sabedoria. Mas se isso vier de um mestre, é uma profunda sabedoria. Olha, problema teu que você tá com raiva. Realmente, né? Porque os botões... A única pessoa que pode lidar com isso somos nós mesmos, né? O outro só vai lá e mostra pra gente, a gente vai agradecer. Obrigada por apertar esse botão que eu nunca tinha visto que existia, né? Aí quando a pessoa aperta aquele botão, aquilo... BUM! Ah, muito obrigada. Você mostrou uma mina de... Podia ter mostrado antes, né? Mas pisei na mina, né? Explodi junto com a mina. O desafio é entender o gatilho da raiva, exatamente. O gatilho da raiva é como sendo essa composição, né? Entre o dedo que aperta, que é a pessoa, geralmente, né? Mas que é só um dedo, né? O botão que tá ali na nossa base de dados. E como é que tá a nossa mente, né? Num estado usual, assim. Por isso que é muito importante a prática da meditação, porque a gente incorporar a prática e deixar que a prática invada nosso dia, assim, né? Que a gente possa sempre cultivar um estado de mente que seja mais favorável para dar uma boa resposta emocional, né? Então esse é o trabalho, um ponto do Paul Ekman, né? Que esse gatilho que a gente geralmente acha que é a pessoa, você me deixou com raiva, né? Esse gatilho é a pessoa, o dedo da pessoa que apertou o botão ali, o botão, né? Então o evento, a base de dados e a condição anterior, que a gente nunca sabe quando que uma condição vai ser anterior, né? Porque a gente só sabe depois que a emoção acontece. Então, a condição anterior é como que a gente tá o tempo todo, porque a gente nunca sabe quando que vai acontecer aquilo. Então, cultivar um estado mais tranquilo, mais amoroso de mente é fundamental para a gente ter mais condições de lidar com as emoções. Isso é extraordinário, vindo de um psicólogo, com todo respeito por esses psicólogos, mas é tão profundo. E é tão enraizado na... Tchau, Má, obrigada, beijo. Aí a gente vai terminar também. Tão enraizado na visão budista das coisas que é muito comovente de ver. Por isso que eu chorava quando eu fui fazer a formação. Mas é isso, fofuras. Márcia, Gê, sobre isso uma dúvida que sempre me surge, que me perguntarem quando se trata de uma situação de opressão. É a mesma coisa, Má. A mesma coisa quando se trata de uma situação de opressão. Porque o ponto não o ponto não é lutar ou não contra a opressão. O ponto é como lutar, sabe? O ponto é de onde que a gente luta. A gente vai de um lugar desequilibrado, que é quando a gente está tomado pela emoção, ou a gente vai com uma visão ampla de todas as causas e condições que estão operando ali naquela situação, né? E encontrar uma forma mais efetiva de realmente combater a opressão, vamos dizer, né? Não é não combater, não é whatever, assim, que se dane, né, o que estiver acontecendo, paciência, a vida é assim. Não é isso. Mas como é que a gente pode ter mais condição, mais clareza para lidar com mais visão mesmo, com mais clareza com a situação? Oi, amorim. Oi, Gê. Fala, meu amor. E nesse ponto aí que você fala, tá me ouvindo? Sim. Me lembrei, assim, no âmbito coletivo, como a raiva, você fala assim, a raiva ela é destituída de sabedoria, né? E estava acompanhando agora na guerra da invasão da Ucrânia, as retaliações aos artistas russos. E assim, como isso é raiva, completamente é raiva, sem nenhuma
sabedoria, né? É assim, e inclusive artistas do século XIX, não apenas artistas contemporâneos, né? E os contemporâneos que inclusive estão se insurgindo internamente contra a guerra. Então eles são retaliados lá e retaliados agora numa cortina de fumaça que agora é daqui para lá, né? É. Assim, eu fico pensando, essa cultura do cancelamento, claro que a gente também faz as nossas investigações internas, os cancelamentos certos que a gente faz a pessoas, e, enfim, é tão lindo esse estudo relativo à raiva, mas assim, como isso se dá coletivamente o tempo inteiro, né, essa cultura do cancelamento aqui no Brasil, e agora, assim, meu Deus, que coisa doida isso contra os artistas russos. Aí, assim, eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que na Segunda Guerra Mundial, uma pianista em Londres, ela fazia recitais, mesmo sob bombardeio alemão em Londres, e ela fechava todos os recitais de piano com Jesus, a Alegria dos Homens, de Bach, que era um alemão, assim, para mostrar, assim, olha, que estreiteza de visão é essa da gente cancelar e ficar nessa polaridade, assim, estreita, né, em relação ao outro, assim, isso tem tudo a ver, assim, com essa, só que a gente faz melhor isso no âmbito coletivo e, assim, continua cancelando pessoas e, enfim, né, ocorreu isso. Exatamente. A gente. Mas é importante a gente ver, né, como que isso acontece no âmbito coletivo. Mas é o que você está dizendo, a gente precisa trazer para nossa própria vida mesmo isso, né? Como é que a gente contribui com isso? Não necessariamente com o cancelamento dos artistas, mas como a gente contribui para essa falta de sabedoria que domina nessas situações. A raiva. Tem uma discussão muito interessante da Lama com o Paul Ekman, né, no livro dele, Emotional Awareness, sobre raiva, porque o Paul Ekman defende que a raiva tem um papel, né? Ela tem a energia que a raiva dá, ela tem um papel, mas ela se perde fácil, né? O que você tá falando, imagina, que cabimento que tem, mas você vê uma perversidade tão grande também, querer atacar artistas do passado, né? Quer dizer, como se fosse uma mensagem, olha, vamos matar essa sabedoria pela raiz, assim, né? Vamos acabar com a raça dessas criaturas, né? Então ela já não é nem raiva, como nessa discussão que o Dalai Lama teve com o Paul Ekman, é ódio. Porque o ódio, ele é essa a raiva que passou do ponto, assim, que já não quer, já deixou de ser suave para querer realmente ferir o outro, né? Isso não tem menor defesa. Ódio não tem a menor defesa. Mas o ponto é que a raiva passa do limite muito facilmente, né? Não é confiável. Mas é muito impressionante, assim, o que acontece numa guerra. Mas também o que acontece numa briga pessoal com os outros também, né? A gente também passa do ponto, já passou várias vezes na nossa vida, né? Com certeza a gente já passou de pontos que a gente não deveria ter passado, né? Mas é muito triste ficar assistindo tudo isso. Então tá, benzinhos, vamos encerrar? Vamos fazer uma dedicação, rapidamente? Que a gente possa cultivar o nosso jardim, né? Que a gente possa entender cada vez mais profundamente o que perturba a nossa mente. Como é que essa guerra acontece dentro de nós. E aspirar que em algum momento os corações possam ser tocados pela sabedoria. De alguma maneira. E que a gente possa fazer o que tiver no nosso alcance. Que a gente possa cuidar da nossa própria mente, compreender os nossos próprios gatilhos. Que a
gente possa cultivar um estado de mente mais amoroso, mais tranquilo o tempo todo, amores, o tempo todo. Que essa seja a nossa base. Então tá, fofuras. Muito obrigada. Desculpa que nós passamos da hora hoje. Beijos mil. Tchau, minha querida. Até a noite. Beijo, Gê. Beijo. Bom dia, pessoal. Obrigada. Boa semana. Boa noite. Espero te ligar. Obrigada. Beijo. Obrigada, Ciane. Beijo, beijo. Obrigada.